A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e 9, nos ensina que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós vamos ver aqui, irmãos, no verso 10, se você puder acompanhar, Lucas escreve assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era visto como um homem exemplar. O fariseu era visto como um religioso. O fariseu era visto como um homem prudente, como um homem que cumpria todas as regras, como um homem que jejuava, como um homem que tinha um bom testemunho aos olhos dos outros. O publicano, totalmente diferente, era considerado o inimigo do povo, era considerado um traidor, era considerado alguém que não merecia o perdão de Deus. Porém, Lucas deixa bem especificado que o propósito deles em subir para o templo era orar, era manifestar a sua oração ao Senhor. Mas esse sujeito, esse publicano, mesmo ainda tendo todos esses dedos apontados da sociedade contra ele, que ele era uma pessoa má, que ele não prestava, que ele era um injusto, um traidor, ele subiu mesmo assim para orar. Às vezes esses sentimentos surgem em nossos corações, às vezes nós nem escutamos de pessoas, mas o nosso próprio coração enganoso, ele começa a gritar: ei, você vai para a igreja, você que tem esse coração tão errado, você que adianta, você está cantando, para de cantar, para de pregar, para de servir ao Senhor, porque você tem feito tanta coisa errada, diferente do que todo mundo falava para esse publicano. Ele decide também ir para o mesmo lugar, aonde aquele sujeito que é considerado santo e justo também estava indo. O verso 11 nos aponta que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Não existe nenhum problema aqui com o que ele está fazendo. Ele quer jejuar de tudo, ele quer dizimar de tudo aquilo que ele ganha, perfeito. Ele quer jejuar 2 vezes por semana, perfeito. De fato, é um sujeito que não adultera, que não comete adultérios, é um sujeito que de fato não rouba. Mas o grande problema aqui não está nas coisas que ele está fazendo ou deixando de fazer, mas sim se orgulhando disso. Eu lembro que em um momento da minha vida, eu orava 3 horas por dia. Não podia ser 2 horas e 59, nem 3 horas e 1 minuto, era 3 horas. Todos os dias eu orava 3 horas. Tinha lido um livro chamado Os Heróis da Fé e fiquei totalmente impactado com aquilo e comecei a orar 3 horas por dia. Quando as pessoas chegavam até mim e diziam: puxa, eu tenho uma dificuldade para orar, no meu íntimo eu me inflamava de orgulho por conseguir todos os dias orar 3 horas. Às vezes era de joelho, era de joelhos, 1h30, às vezes 3 horas direto, e eu chorava, eu pedia pelas pessoas, eu pedia por mim, pela minha família, mas a intenção e a motivação que existia no meu coração era somente de ter um descanso moral de que de fato eu orava 3 horas e não era como os outros que não conseguiam orar. Há algum problema de você orar 3 horas? Não. Há algum problema de você orar 5 minutos? Também não. Mas a forma que você ora, o jeito que você se posiciona diante do Senhor, é isso que Ele está observando. Se tudo o que fazemos é para Deus, então nós devemos tomar muito cuidado, porque é para o nosso coração que Ele está olhando. Nós podemos aqui dar abraços uns aos outros, abraçar um ao outro, estando com raiva um do outro. Nós podemos aqui apertar a mão e dizer que cada um aqui é especial, dar um sorriso amarelo e dizer muitas coisas que não tem nenhuma conexão com a verdade.
Mas Deus não é assim. Deus, ele não é manipulável. Deus, ele não se deixa enganar. E nós, se de fato estamos fazendo tudo que foi delegado para nós a partir de Deus fazer, nós devemos prestar mais atenção de como nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Nesta oração, não existe nenhum momento a palavra de exaltação ao Senhor como deveria. O reconhecimento que existe aqui nessa oração, o reconhecimento que existe no coração desse sujeito, é só ele e não Deus. Ele não reconhece a grandeza de Deus, ele não diz, graças eu te dou porque a sua misericórdia me alcançou. Graças eu te dou porque a sua bondade se manifesta na minha vida. Graças eu te dou porque você me salvaste. Graças eu te dou porque você tem me abençoado, ó Senhor. Como tu és bom, como tu és perfeito, como tu és inigualável, como tu és santo, como você é justo, como você é perfeito, Senhor. Eu estou feliz por você ser o meu Pai, o meu Senhor. Não existe, não cabe Deus na oração dele, não cabe Deus na vida dele, porque ele está cheio de si. Você conversa com pessoas às vezes e você observa, você pergunta para a pessoa sobre a vida espiritual dela, e tudo que você observa é o eu. Não existe Deus, existe somente menções. Olha só o que eu fiz, olha o que a minha família fez, olha o que a minha família é. Existe uma frase que é remetida a um judeu, que ele disse que se existisse duas pessoas que fossem justas, seria ele e o filho. Se houvesse uma, somente ele. Mas nós devemos prestar atenção, meus queridos irmãos, porque talvez nós não estamos e jamais fizemos uma oração assim: graças eu te dou por não ser como o Afonso, graças eu te dou por não ser como o Ailton, graças eu te dou por não ser como o Dimas. Mas o nosso íntimo, às vezes, surge uma explosão de agradecer a Deus em detrimento da outra pessoa. Graças eu te dou por não ser pobre. Graças eu te dou por não ser como essa irmã. Tantas pessoas que deixam de vir para a igreja. Eu que converso muito com as pessoas, eu acho que você é testemunha disso. Eu converso muito com as pessoas. Eu gosto de ler bastante livros, mas o melhor livro que existe é a vida das pessoas, é elas. Você sabia que tem mulheres que deixaram de vir para a igreja? Mães solteiras. Antigamente nós não víamos isso nas igrejas, de mães solteiras. Nós não víamos. Quando pequeno, as igrejas eram compostas de famílias, um filho casava com a filha do outro irmão, e era tudo ali, estava todo mundo casadinho, todo mundo. Mas nós estamos numa outra geração, numa outra época, em que a igreja precisa entender o mundo em que vive. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja com 2 filhos, de casamentos diferentes. E aí quando surge um assunto do tipo: nossa irmã, eu estou com uma dificuldade para criar os meus filhos, sabe? O pai dele não paga pensão, não sei o quê. Surge no íntimo, às vezes, da pessoa, ou até verbalizando: nossa, ainda bem que eu não tive a vida que você teve. Casei com um único homem, meu primeiro namorado, estou casado há 40 anos. Esse tipo de colocação é: graças eu te dou por não ser como essa mulher. Às vezes, alguns irmãos visitam a casa do outro e, ao invés de olhar para o dono da casa, começam a reparar na casa inteira e observar por tudo que existe, se de fato ele é abençoado ou não. E a oração que existe no íntimo do ser é: graças a Deus que eu tive habilidades intelectuais para ter uma vida financeira próspera. Graças eu te dou por não ser como o outro irmão. Aqui não cabe Deus. E como eu disse no início, a ênfase aqui não é contra os fariseus. É contra uma atitude que pode surgir no coração de um assembleiano, de um presbiteriano, de um católico. Pode surgir no coração do adolescente, no coração de um jovem, no coração de um senhor. Essa postura de se achar que Deus o aceita por causa dos seus méritos. Deus não nos aceita por causa dos nossos méritos. Tudo o que fez Deus nos escolher foi por causa da bondade dEle.
Da misericórdia dele, nada em nós existe para que existia para que pudéssemos ser abençoados. Tudo que temos foi Deus que deu, porque Ele quis. E a frase que esse sujeito apresenta é sempre no pronome pessoal. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. É tudo eu sem o Senhor. A palavra de Deus deixa bem claro que ele orava para si mesmo. No íntimo dele, ele orava para si mesmo. Não há uma petição aqui na oração dele por pedido de perdão. Não há uma atitude de uma vida arrependida. Não há aqui uma postura de pedir ao Senhor, como muitos de vocês aqui pediram: peço que o Senhor... Estou pedindo oração para o meu pai, pedindo oração para o filho de uma amiga, pedindo oração para o farmacêutico, pedindo oração para uma família que ficou sem o pai, que suicidou-se. Não havia nenhum pedido desse. Era somente uma apresentação de si mesmo, era somente uma performance orgulhosa e arrogante. Mas quando as pessoas observavam ele em pé, elas olhavam para ele e diziam: uau, que homem piedoso, ele está orando, ele está realmente buscando ao Senhor. Mas o Senhor estava olhando para o coração, e o Senhor sabe, Jesus diz em Apocalipse capítulo 2: eu sei as tuas obras, eu conheço o íntimo, eu conheço o coração. Nós não podemos enganar Deus, não tem como. E se tudo que fazemos é para a glória do Senhor, nós devemos atentar mais aos nossos corações, porque podemos louvar o Senhor, levantar as nossas mãos para adorar a Deus, cantar um hino bonito, estando com raiva do outro, tendo uma raiva, tendo um ódio, de agradecendo a Deus: graças eu te dou que estou levantando a mão, que sou diferente daquele irmão que nem sabe cantar. Que ridículo isso, não é? Não é assim que Jesus nos ensina a ser. Não é essa postura que devemos ter em nossas vidas. De fato, ele começa agradecendo a Deus: graças eu te dou, mas não porque você é o meu pai. Graças eu te dou por eu não ser igual aos outros. Graças eu te dou por não ser como publicano. Ele até apresenta alguém na oração dele, mas é só para taxar em detrimento. Quando nós temos uma percepção errada do que de fato é Deus em nossas vidas, nós começamos a ter uma percepção errada das pessoas que estão ao nosso lado. Nós começamos a ver as pessoas com desdém. Nós começamos a olhar para as pessoas com descrédito. Quando nós temos uma visão errada do que de fato Deus é e o que significa a oração. Eu lembro aqui numa segunda-feira, e isso me marcou muito. Nós estávamos aqui reunidos em uma oração numa segunda-feira, e os homens, eles dizem que as mulheres falam demais, mas o homem fala muito. E estava um buchicho, estava um falatório, estava uma risada para lá, uma risada para cá, e nós estávamos aqui para orar. Quando Josué pegou, glórias ao nome do Senhor, mas eu estou falando aqui diante de Deus dignamente, Josué, ele trouxe uma palavra que foi crucial para a mudança e a expectativa daquele momento. Ele disse que nós teríamos que levar mais a sério aquele momento. E no meu pé do ouvido, depois, a gente conversando, ele disse: existem muitas pessoas que na igreja estão sofrendo, estão com desejos suicidas, estão com medo, e no momento que nós vamos orar ao Senhor, nós estamos fazendo piadas. Eu sei que ele não gosta que eu falei isso, porque envolveu o nome dele, mas ele sabe que eu não falei para vangloriar. Foi um momento que ocorreu, que foi crucial de fato, para mudar até o tipo da oração que nós estávamos fazendo. Nós precisamos levar mais a sério as coisas de Deus. Nós precisamos levar mais a sério essa comunhão que dizemos que temos com Deus. Nós precisamos atentar mais para os nossos corações, porque atentando mais para os nossos corações, nós iremos deixar de observar e tentar descobrir o que tem no coração do outro. Quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados por ninguém. Nós precisamos ter esse julgamento em nossos corações. Mas existe um grande problema quando nós nos tornamos juízes de nós mesmos. Sempre queremos nos absolver. Ou, de outra forma,
Juízes de nós mesmos, nós queremos aplicar muitas sentenças condenatórias que nós não podemos suportar. Por isso que nós precisamos de Deus, que venha sondar os nossos corações. Por isso precisamos de Deus para sondar os nossos corações, porque Ele não maximiza e nem minimiza, Ele é justo. Por isso que precisamos da palavra de Deus, do Espírito Santo, para desvendar o que de fato existe em nossos corações. Olha para o teu irmão de lado, diga para ele não dormir não. Pode dormir em paz, irmão. Eu falei brincando, viu, irmão? Rir não é pecado. Ainda não. O fato é que nós temos que reconhecer que tudo aquilo que recebemos é da parte de Deus. A nossa prosperidade vem de Deus. Os talentos que temos vêm de Deus. E há muitas pessoas enganadas com tudo isso. Há muitas pessoas que acabam sobrepujando-se de uma tal forma. Existem pessoas que perderam até a identidade delas, que você pergunta para elas assim, de novo, qual é o seu nome? Eles já dizem assim, eu sou o pastor fulano de tal. Qual é o seu nome? Eu sou o presbítero, como se presbítero e pastor fizesse parte da identidade, né? O RG. As pessoas não querem mais se apresentar como pessoas comuns, eles querem se apresentar, eu sou pastor, eu sou presbítero na igreja presbiteriana, eu sou diácono. É claro que dentro das proporções devidas, formais, é claro que deve ter essa apresentação, mas parece que há um surto terrível de orgulho nos corações, de nós termos essa identidade. Eu sou levita, não é assim que os músicos dizem? Para que isso? A palavra de Deus nos afirma que o rico não pode gloriar-se na sua riqueza, o forte não pode gloriar-se na sua força, nem o sábio gloriar-se na sua sabedoria, mas se há alguma coisa para gloriar-se, glorie-se no Senhor. A nossa glória é para Deus. A oração, o culto não é para nós. Certa vez uma irmã perguntou para outra, você foi no culto ontem? Fui. E como estava o culto? Eu não sei. Mas como você não sabe? Você estava lá. É que o culto não é para mim. O culto é para Deus. E quem decide se o culto foi bom ou não, não é as nossas idiosincrasias, os nossos sentimentos. É Deus que decide se o culto foi bom ou não. É Deus que recebe o culto. Não somos nós que definimos se a quinta-feira foi uma bênção ou não. É Deus que define isso. Não é Deus que define se o culto foi bom ou não. Não somos nós que definimos, é Deus. Nós devemos ter mais um equilíbrio sobre o que somos. Romanos 12, verso 3 está escrito, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Quando entendemos que tudo vem de Deus, teremos uma visão equilibrada do nosso sucesso. A palavra de Deus em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago 4,6. Olha aqui a palavra de Deus diz sobre os orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha o que Jesus diz em Mateus 23:12, sobre os orgulhosos. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Romanos 12:16. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O versículo 13 está escrito, leia comigo, acompanhe a leitura. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, ele permanecia no seu lugar, e você observa que o problema da oração do fariseu não era ele estar em pé,
Era comum eles orarem em pé, com as mãos estendidas, com a palma da mão com as palmas para cima, para receber as bênçãos. Era comum isso. Não havia nenhum problema. A oração não estava aqui, o problema não estava relacionado à oração, se ele estava em pé ou se ele devia se prostrar. Porque, irmãos, o homem pode estar de joelho, o homem pode estar em pé. A condição da oração dele sincera é como a alma está. Há muitas pessoas que se prostram, que se deitam, que ajoelham, mas a alma está exaltada. Há muitas pessoas que oram em pé, mas a sua alma está humilhada. Então não importa se você ora sentado, se você ora deitado, se você ora em pé, o importante é a condição, como a sua alma está diante do Senhor. E aqui esse publicano, ele está em pé da mesma forma. Ele é totalmente diferente do fariseu. Além dele ser criticado socialmente e o fariseu ser aplaudido, ele também é diferente de se apresentar diante do Senhor. Os homens o repudiavam, os homens o denunciavam como ímpio, mas a oração dele é a oração que deveria estar intimamente em nossos corações. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ser propício comigo, porque eu sou pecador. Palavra que diz que ele estava de longe, ele estava totalmente distante, porque talvez poderia haver ali alguns xingamentos. Quem é você para estar aqui orando? Quem é você para estar aqui buscando? Quem é você para estar aqui adorando ao Senhor por tantos pecados que você cometeu? Oh, meu irmão, se um dia esse tipo de sentimento surgir em seu coração, você precisa lembrar que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Não deixe o inimigo, não deixe os seus sentimentos, não deixe que vozes venham apontar para você sobre os seus pecados passados, sobre aquilo que você fez. Não deixe que essa força do passado venha destruir a sua adoração, venha destruir a sua comunhão. Em Jesus Cristo você tem a purificação dos seus pecados. Em Jesus você tem o perdão. Então quando você adentrar aqui nesse lugar, você levanta a sua cabeça humilde em lembrar que Deus te perdoou, que Deus te escolheu, que Ele te salvou, que Ele te justificou, Ele te regenerou. Não deixe que essas palavras venham fazer você ser prostrado de uma forma humilhante pelo inimigo das nossas almas. E ele está distante, mas a oração dele aqui é muito interessante, que a oração dele não se baseia em autopiedade, em autocomiseração. Ó Senhor, o Senhor está ouvindo o que as pessoas pensam de mim? O Senhor ouviu o que esse fariseu pensa de mim? Tenha misericórdia de mim, olha o que eles estão falando. Não. Quando nós reconhecemos quem somos, nós não estamos nem aí por aquilo que as pessoas estão sendo. Quando nós reconhecemos quem somos, a nossa bondade e a misericórdia para com o outro cresce. Por isso que Jesus ensina: sede misericordiosos para alcançar misericórdia. Quem és tu, ó homem, que julga o outro, quem quer que seja, pois naquilo que condena faze o mesmo. E quando nós vamos ali diante do Senhor, nós só devemos lembrar dos nossos irmãos que estão passando por necessidade, seja ela física, emocional, espiritual. Nós não precisamos apontar para Deus: eu sou melhor do que todos os outros, porque enquanto todo mundo está assistindo futebol, eu estou buscando a tua face. E a oração dele também não foi invertida, como muitos fazem hoje. Ah, Senhor, pelo menos eu estou reconhecendo os meus pecados e que eu sou um pecador, e não sou como esse fariseu que não reconhece. Pelo menos eu estou reconhecendo a minha miséria, diferente desse fariseu que reconhece somente os seus méritos. Pelo menos eu assumo que não dou dízimo, pelo menos eu assumo que não jejuo, pelo menos eu assumo que sou pecador para a tua glória. Só falta dizer isso. Enquanto tem muita gente jejuando e orando, Senhor, e peca, eu pelo menos não sou igual a eles, eu já estou no pecado.
Que vantagem tem isso? Que vantagem tem isso? De nós não aproveitarmos o momento que deveríamos ter com Deus para ser justificado, para ser perdoado, do que ficar apresentando as nossas misérias de uma forma errada. A pergunta que não quer calar: você se compara às vezes de uma forma inadequada? Você olha as pessoas de cima para baixo às vezes? Eu olho. Às vezes eu olho para as pessoas assim, eu sou melhor que ele. Às vezes eu olho assim para as pessoas, converso, nossa, eu tenho muito mais conhecimento que ele. Eu sou muito mais simpático que ele. Eu sou muito mais carismático que ele. Eu não quero colocar você em confusão, então estou te representando. É mais fácil a gente apontar os erros dos outros do que reconhecer o nosso. Agora você imagina se eu estivesse aqui representando também o ser um pecador. Mas eu digo para vocês, diante de Cristo, eu digo e não minto. É uma linha tênue, é um laço que a todo instante está nos rondando, de querer olhar para os outros com detrimento, de olhar para os outros com desdém. O que fazemos quando os nossos irmãos pecam? Qual o tipo de sentimento que existe em você quando você descobre que alguém está em pecado? Alguns aplaudem. Eu não falei que ele ia fazer isso? Você está lembrado? Eu sempre desconfiei que ele era meio assim. Eu sempre desconfiei disso. Em uma antiga igreja que eu frequentei, dois homossexuais começaram a participar do culto. Eles iam no culto terça, quinta e aos domingos. E eles choravam. Nós fizemos amizade com eles. Eles choravam, eles aprenderam os hinos, eles cantavam. Até que um diácono disse: o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo casar aqui? Vocês estão vindo aqui de todos os cultos porque o futuro de vocês vai querer obrigar o pastor a fazer um casamento? Eu não estava perto, mas quando eu senti a falta deles, eu fui atrás e fiquei sabendo disso. Às vezes nós queremos que os pecadores se arrependem, mas quando ele chega, a gente acaba com eles. O nosso olhar desprezam eles. Nós não queremos conversar com pessoas que consideramos inferior a nós. Queremos conversar com o clubinho do Rotary Club, do nosso clubinho. Queremos ter reunião com uma turma que tem a mesma classe econômica que nós. Aí chega os coitados e Deus manda os pairas para dentro da igreja, mas a igreja manda para o mundo. Pessoas que ficam implicando a todo instante com os jovens. Não sabe a dor que é o pai ter no coração de ter um filho na boca de fumo. E fala de qualquer jeito com os adolescentes, com os jovens, com as pessoas. Não sabe como é difícil educar um filho no caminho cristão. Não abraça os adolescentes, não abraça os jovens, não tem uma experiência para ser passada, só piadas indecentes, sem graça, só papo furado. Fazer o que aqui nessa igreja? Se a gente pensar que a única comunhão que temos é um café depois do culto. Comunhão é muito mais que isso. E Deus está mandando pessoas para essa igreja, elas estão indo embora e levando outros. Porque nós temos um desdém terrível e gostamos de olhar as pessoas por cima, gostamos de mostrar quem somos. Gostamos de mostrar para as pessoas que somos melhores que elas. Isso não é um papel de um discípulo, isso não é um papel de um cristão. Nós não podemos ser cristãos da nossa forma, nós não podemos ser cristãos do nosso jeito. Nós não podemos seguir esse caminho do reino através da nossa força. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiros filhos de Deus. O que dá para entender desse versículo? Que existem muitas pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus. Eu quero encerrar com o texto de Richard Baxter.
A todo instante nós estamos propensos a cair nesses laços. E essa mensagem que eu trouxe aqui, que Deus colocou no meu coração, é para que nós possamos atentar, meus irmãos, que o culto nunca acaba. O culto iniciou quando nós fomos salvos. Não adianta nós ficarmos aqui no banco, levantando as mãos, glorificando ao Senhor, fazendo rosto de consentimento, e quando saímos desse banco temos uma vida totalmente desapropriada, dissociada do Evangelho, com palavras infames, com piadas grotescas. Você não pode ter palavras infames, crente não pode falar palavrão, nem aqui nem em outro lugar, porque a vida de um cristão é um culto 24 horas. A todo instante nós estamos prestando um culto, a todo instante. Palavra de Richard Baxter, o texto é: você realmente vê? Atente bem para esse texto. Para nós, todos os sentidos, todos os membros, todas as criaturas, todas as misericórdias e todas as responsabilidades são um laço. Mal podemos abrir os olhos e já estamos em perigo. Se consideramos os outros acima de nós, corremos o risco da inveja. Se os consideramos inferiores a nós, corremos o risco do desdém. Se o que vemos são prédios suntuosos, casas agradáveis, honras e riquezas, corremos o risco de nos deixar levar pelos desejos cobiçosos. Se o que vemos são os trapos e a pobreza dos outros, corremos o risco da inclemência e dos pensamentos em que aplaudimos a nós mesmos. Se o que vemos é a beleza, essa é uma isca para a cobiça. Se o que vemos é a deformidade, essa é uma isca para o desprezo e a aversão. Mal podemos ouvir uma palavra e ela já representa um motivo para a tentação. E por essa passagem, muito rapidamente, relatos difamadores, zombarias vis, falas devassas, insinuam-se em nosso coração. Como o nosso apetite pela tentação é forte e dominante, e como isso exige vigilância firme e constante. Temos graça e beleza, que combustível para o orgulho. Temos alguma deformidade, que oportunidade para o lamento. Temos bom raciocínio e facilidade para aprender, como é difícil não se orgulhar disso. Impulsionar a nós mesmos, caçar aplauso, desprezar nossos irmãos, desgostar-se da simplicidade que há em Cristo, tanto na essência quanto no estilo das Escrituras, na doutrina, na disciplina, na adoração e nos santos, prestigiar um culto pomposo, carnal e ilusório a Deus e exaltar a razão acima da fé. Somos pessoas cujas mentes são superficiais e incultas e cujos membros são insuficientes. Como somos aptos a desprezar o que não temos e a subestimar o que não conhecemos, e a errar confiantes graças à nossa ignorância. Se a presunção e o orgulho se fizerem presentes, tornamo-nos com o pretexto da santidade e da verdade, zelosos inimigos da verdade e principal perturbador da paz na igreja. Somos homens eminentes e ocupamos cargos de autoridade. Quão forte é a nossa tendência de diminuir nossos irmãos, de abusar da nossa confiança e impulsionar a nós mesmos, de fundamentar-nos em nossa honra e privilégios, de ignorar a nós mesmos, a nossos irmãos pobres e ao bem de todos. Como é difícil devotar nosso poder à glória do Senhor, de quem o recebemos. Como somos propensos a tornar nosso desejo, nossa lei, e a eliminar toda a alegria dos outros, tanto os religiosos quanto os leigos, por intermédio de nossas malditas regras e detestáveis modelos que apenas buscam satisfazer nosso próprio interesse e diretriz. Somos inferiores e vassalos. Como somos propensos a julgar a importância dos outros e tomar a liberdade de apresentar todas as suas ações no tribunal do nosso incompetente julgamento, e a censurá-los, e a difamá-los, e a murmurar a respeito das medidas adotadas. Somos ricos e não somos muito exaltados? Somos pobres e não estamos descontentes e tornamos nossas necessidades um pretexto para roubar a Deus em todo o seu serviço? Diga a verdade.
Você tem visto? Você tem visto todos os laços?